Vamos lá, tudo bem, pessoal? Vamos para mais um vídeo aqui, canal do Fábio Fidelix. Olha, com muita chuva, ventos fortes aqui no interior de São Paulo. Não sei como é que tá aí, em qualquer lugar do Brasil que você está acompanhando o vídeo, o canal. Manda aí a sua mensagem, tá certo? Comenta aí como é que tá o clima, né? Se choveu muito, se não choveu, se teve alguma tempestade. E vem mais chuva daqui a pouquinho. Já tivemos duas nesta terça-feira que eu tô gravando o vídeo. Acho que vem mais uma aí, ó. Mais um temporal, tomara que seja apenas uma chuvinha agradável, né? Aquela coisa. Bom, galera, vou falar aqui então de um jornalista que criticou, né? Pegou pesado aí, detonou a Rede Globo por causa de dois narradores que a emissora perdeu aí nos últimos tempos, né? Então vamos falar sobre isso aqui no canal. Bom, o jornalista Flávio Rico, ele que escreve sobre televisão, escreve sobre mídia no portal R7, ele detonou a Rede Globo por ter perdido Galvão Bueno e Kleber Machado. Na visão do jornalista, o Galvão Bueno poderia ser mantido, tinha muita lenha para queimar ainda, ele tem um contrato ainda com a Rede Globo, o Galvão Bueno, mas não para narrações esportivas, sim para outros eventos. E o Kleber Machado, como todo mundo sabe, foi demitido no início deste ano pela Rede Globo, pela emissora carioca. E o Flávio Rico citou que depois das saídas de Galvão Bueno e Kleber Machado, a audiência teria caído, né? A audiência da Rede Globo em jogos de seleção brasileira, que o Luiz Roberto está transmitindo, em outras competições, né? Que o Kleber fazia também. Então ele acha que a Rede Globo não deveria ter perdido, né, esses dois profissionais. O Galvão tem o seu canal hoje, né? O jornalista cita isso, o Flávio Rico. O Galvão tem o seu canal GB, ele transmite automobilismo, faz programa de entrevistas, né? Tem o seu podcast lá, entrevistando personalidades do jornalismo, do esporte, amigos, né, do Galvão Bueno. E o Kleber Machado foi para a Record, fez as duas finais do Campeonato Paulista, entre Palmeiras e Água Santa, também narrou Copa do Brasil pela Amazon Prime Video, e hoje é contratado no SBT, vai fazer a final da Sul-Americana, já fez lá Corinthians e Fortaleza, os dois jogos semifinais, e transmite nesse final de semana, 5 da tarde, com uma cobertura com 1 hora, hein? Vai ter um pré-jogo de 1 hora no SBT, então começa às 16 horas a transmissão, e o Kleber Machado vai estar lá comandando toda a equipe, com o Mauro Betti, Nadine Bastos, o André Galvão, vai estar lá também o Eduardo Trovão, vai estar participando também da transmissão. E lembrando que a Globo, na Libertadores, não vai ter 1 hora de pré-jogo, vai ter 40 minutos, né? Fluminense e Boca Juniors, no dia 4 de novembro, vai começar às 16h20, porque tem os compromissos, né, da Rede Globo, tal, aquela coisa. Mas, enfim, o Flávio Rico tem essa opinião, né, de que a Globo não deveria ter perdido nem Galvão e nem Kleber Machado. Olha, eu vou dar a minha opinião aqui sobre isso. O Galvão Bueno, quem acompanha a Rede Globo, quem acompanha as transmissões do Galvão, acompanhava na Rede Globo, deve ter percebido, né? Desde 2010, o Galvão estava apresentando problemas na voz, né? Rouquidão, não tinha mais força, né? Não tinha mais aquela velocidade que o narrador tem. Tava narrando, né? Tava narrando aí até a Copa do Mundo do Catar, mas com dificuldades, né? Vamos falar a verdade aqui, né? A gente que entende locução, né? Acompanha o rádio, trabalha no rádio desde os meus 15 anos de idade, então a gente acompanha, a gente percebe quando o narrador está bem ou não está bem, um locutor de rádio, um locutor de FM, apresentando um programa musical, e o Galvão vinha apresentando realmente muitos problemas, tanto é que a Globo estava preservando, né, o Galvão. Ele só estava fazendo mesmo ali jogos de seleção brasileira, na Copa do Mundo praticamente ele só fez os jogos da seleção brasileira e a final, né, também ele transmitiu, e os outros narradores, né, estavam revezando lá, fazendo os outros jogos. Então ele estava sendo preservado já há um bom tempo. Em 2010, na Copa da África, ele já começou a apresentar aqueles problemas. Cansei de ver jogos com o Galvão, provas de Fórmula 1, teve uma prova de Fórmula 1, não me lembro onde foi a prova, qual foi o circuito, qual país, mas ele estava totalmente sem voz, né? No meio da corrida ele já não tinha nenhuma voz para continuar ali a sua transmissão. Então, Galvão já vinha apresentando essas dificuldades. Ele continua lúcido, ele tem lá o seu canal, né, o canal GB, faz suas entrevistas, coisa que a Globo, né, não permitiu, né, não permitiu que ele fizesse esse programa de entrevistas. Hoje ele tem o seu próprio canal, tem essa liberdade de fazer, isso é legal também. Mas na narração, o Galvão ele vinha se arrastando, digamos assim, né, com o nome. Pelo nome, ele continuava narrando pelo nome, porque já não tinha mais força.
já não tinha mais pique, já não tinha mais reflexo, já não estava mais identificando jogadores, tecnicamente caiu muito. E isso é normal acontecer com todos os narradores, mas pelo nome que ele tem na Rede Globo, a história que ele tem na Rede Globo, no jornalismo esportivo, na narração esportiva brasileira, então ele continuou até a Copa do Catar 2022. Se fosse um outro narrador, já teria sido trocado, mas pelo peso do Galvão Bueno, pelo nome, né, um patrimônio praticamente da Rede Globo, então ele continua à frente aí dos principais eventos, principalmente Seleção Brasileira e Fórmula 1, quando a Globo ainda tinha os direitos. Aconteceu isso com o Luciano do Vale também, que nos últimos tempos estava muito mal, né? Muito mal, não estava identificando jogadores, problemas na voz também, né? Não tinha mais força, não tinha mais pique, e também estava narrando na Bandeirantes pelo prestígio, pelo nome que ele tem na Bandeirantes. É assim que as coisas funcionam, mas chega uma hora você precisa trocar. Tem a questão salarial também, que a gente ficou sabendo, né, na época que aquela redução de salários aconteceu com o Galvão, com o Kleber, com o Luiz Roberto, todo mundo teve redução de salários, o Galvão não aceitou muito bem isso, foi colocado isso na época pela mídia, né, pelos sites que falam de televisão. Então é uma série de situações e o Galvão acabou deixando a Rede Globo, continua com o contrato lá, mas não narra mais partidas. Então é o meu ponto de vista sobre o Galvão Bueno. Grande nome da história e tal, mas eu acho que não estava bem já nas últimas temporadas aí à frente dos eventos na TV Globo. E o Kleber Machado também tem a questão salarial pela demissão, e o Kleber Machado perdeu o espaço que ele tinha de número 2 para o Luiz Roberto nos últimos anos. Isso aconteceu de 2018 para cá, né? Vinha acontecendo. Esse espaço do Luiz Roberto, né? Acima já do Kleber Machado. Então, na hora de decidir, ficaram com o Luiz Roberto. O Galvão, né, deixou a Globo, e na hora de demitir, escolheram demitir o Kleber Machado. É assim que as coisas funcionam. Eu sei que tem gente que prefere o Kleber, outros preferem o Galvão, outros preferem o Luiz Roberto. Eu acho que o Guga Villani é mal aproveitado na Globo, né? O Guga Villani foi contratado, ele era o titular da Fox na época, fazendo Libertadores, né, muitos jogos do São Paulo, fez um nome, fez sua marca na Fox. Acho que hoje ele é mal aproveitado na Rede Globo, né? E ele já mostrou sua insatisfação de não ter nem viajado para o Catar em 2022 para fazer a Copa do Mundo, ter ficado aqui no Brasil, como o Kleber também ficou, né? Mas enfim, o Kleber Machado, na minha opinião, ele estava acomodado, por isso que ele perdeu espaço para o Luiz Roberto. As transmissões do Kleber Machado quando começou a sua carreira, os primeiros, 10, 15 anos na Globo, ele transmitia as partidas com mais empolgação. Nos últimos anos, ele estava também ali, sabe, tô levando. Ele se acomodou naquela posição de número 2, né, tem lá o Galvão, não vou superar o Galvão aqui, né, na hierarquia da Rede Globo. O Galvão já estava há muitos anos, né, muito à frente ali do Kleber Machado, em termos de tempo mesmo, né, na Rede Globo, já era o titular. Então o Kleber se acomodou. Eu acho que ele fez muitas transmissões na Rede Globo, na minha visão, sem emoção nenhuma, sem vibração. Tava faltando um pouco de energia, que depois ele acabou mostrando na Record, naqueles jogos do Palmeiras e Água Santa, né? Parece que foi para dar uma resposta para a Rede Globo. Tô bem aqui e tal. Fez até a Copa do Mundo bem, mesmo no Brasil em 2022, mas em alguns momentos acho que o Kleber, ele tava, sabe, naquele negócio, a zona de conforto, né? Essa expressão que muita gente usa. Tava na sua zona de conforto, sou o número 2, e o Luiz Roberto foi crescendo com mais empolgação para narrar e acabou superando o Kleber. É isso que aconteceu na minha visão na Rede Globo. Por isso que na hora de demitir, poderia ter sido demitido o Luiz Roberto, eles acabaram escolhendo o Kleber e ficaram com o Luiz Roberto, já que não tinha nem o Galvão mais, né? Então, mas o jornalista Flávio Rico colocou a sua opinião, concorda em algumas coisas com o que disse o Flávio Rico, tal. A Globo poderia ter segurado pelo menos um dos dois, né, para não perder os dois tão rapidamente assim, né? Praticamente o Galvão parou e o Kleber foi demitido poucos meses depois, né? Poucos meses. O Galvão encerrou sua participação na Copa do Mundo no Catar, no final de 2022, e o Kleber foi demitido no comecinho desse ano de 2023. Então perdeu dois grandes nomes de uma tacada só. Realmente. Agora, se a audiência caiu, como disse o Flávio Rico, está migrando para o Sport TV, pode ser uma preferência do telespectador, ou pode ser outros fatores também, né? Hoje nós estamos aí com redes sociais, a televisão não tem mais a mesma audiência que ela tinha em outros tempos. Isso é normal. A rede social hoje tem uma fatia, né? Tem um público que acompanha as redes sociais, mas a Globo continua sendo, né, e vai continuar sendo, acho que por muitos e muitos anos e décadas, a principal emissora do Brasil, mas a audiência já não é a mesma. Não sei se dá para dizer que essa audiência caiu um pouco aí nos jogos de seleção brasileira. Será que não é uma desmotivação com a própria seleção brasileira? Pode ser também, né? Mas, enfim, o Flávio Rico tem essa opinião, vamos respeitar, né? Concordo com algumas coisas e outras nem tanto. Estou explicando aqui, colocando a minha visão, queria saber a sua. Manda ver a sua opinião no canal do Fábio Fidelix sobre esse assunto aí. Você acha que a Globo realmente
errou ao demitir o Cléber Machado, errou ao deixar o Galvão Bueno também, né, partir para os seus projetos pessoais, né, canal no YouTube e outras coisas, tem um contrato lá, mas não é para narrar, ou não, era a hora do Galvão parar mesmo, e o Kleber realmente também, de repente, estava na hora de sair, ficaram lá com o Luiz Roberto, com o Guga Villani, agora as narradoras chegando também, Renata Silveira, o Everaldo Marques está sendo muito utilizado. Qual a sua opinião sobre isso? Manda ver. E não esquece, hein? Deixa seu like, ativa o sininho lá para receber as notificações em todas, faz a inscrição no canal. Inscreva-se no canal do Fábio Fidelis. Valeu, abraço, tchau.